Você já pensou em como o seu coração bate ou como você digere os alimentos sem precisar pensar nisso? Então, esse é o papel do nosso sistema nervoso visceral. E nesse vídeo nós vamos aprender um pouco mais sobre esse sistema que é super importante para a manutenção da nossa vida. O sistema nervoso visceral, como o próprio nome já diz, está associado ao controle das nossas vísceras, como por exemplo o coração, o intestino, glândulas, entre outras. Ele é um sistema que funciona de forma involuntária e é crucial para manter a homeostase do nosso corpo, ou seja, o equilíbrio interno do corpo, mesmo quando o ambiente externo muda. Diferente do sistema nervoso somático, controla ações voluntárias como caminhar e escrever, o sistema nervoso visceral ele vai funcionar de forma automática e inconsciente. Ou seja, enquanto você conscientemente foca em controlar os seus movimentos, os seus órgãos estão sendo regulados nos bastidores através do sistema nervoso visceral. Ainda que existam diferenças entre o sistema nervoso somático e o sistema nervoso visceral, eles também possuem algumas semelhanças, como, por exemplo, a presença de fibras aferentes e a presença de fibras eferentes. As fibras aferentes enviam informações dos órgãos ao cérebro. Já as fibras eferentes enviam informações do cérebro aos nossos órgãos. Sabendo que temos as fibras aferentes e as fibras eferentes, com relação às fibras eferentes, podemos classificar o nosso sistema nervoso visceral ainda em sistema nervoso visceral autônomo, que é a mesma coisa que sistema nervoso visceral eferente. E dentro da classificação de sistema nervoso autônomo, nós ainda podemos classificar em mais duas classificações: sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. Essas classificações em simpático e parasimpático se fazem necessárias pois adaptam o corpo às situações externas, ou seja, aceleram o coração em momentos de estresse e desaceleram o coração em momentos de relaxamento. Depois dessa breve introdução, podemos perceber que o sistema nervoso visceral é um verdadeiro maestro da vida, garantindo equilíbrio e adaptação. Olá, meu nome é Isabela Costa e eu vou falar um pouquinho sobre a localização dos neurônios pré- e pós-ganglionares. Os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso simpático localizam-se na medula torácica e lombar, entre T1 e L2, denominados, portanto, tóraco-lombar. Já os neurônios do parasimpático localizam-se no tronco encefálico e na medula sacral, entre S2 e S4, denominados, portanto, crânio sacral. Os neurônios pós-ganglionares no sistema simpático percorrem longas distâncias até os órgãos efetores, enquanto no parasimpático, os pós-ganglionares têm trajetos curtos devido à proximidade entre o gânglio e o órgão. No sistema nervoso simpático, destacam-se os gânglios paravertebrais, localizados na coluna vertebral, e os gânglios pré-vertebrais, celíaco, mesentérico superior e inferior. Já no sistema nervoso parasimpático, os gânglios de saída cranial são ciliar, pterigopalatino, submandibular e óptico. Já na saída sacral, os gânglios estão próximos das vísceras e são responsáveis pela inervação da genitália, da bexiga e dos ureteres e dos intestinos e do reto. Os plexos são emaranhados de nervos em que não se distingue componentes simpáticos, parasimpáticos, fibras pré-ganglionares, pós-ganglionares, aferentes e etc. E os plexos são o cardíaco, pulmonar, esofágico, celíaco, entéricos e hipogástricos. Quanto às conexões com o sistema nervoso central, o sistema nervoso autônomo é controlado pelo hipotálamo, sendo que a parte parasimpática é controlada pela parte anterior do hipotálamo e a parte simpática pela parte posterior do hipotálamo. Ainda, a medula espinhal e o tronco cerebral contribuem para a ativação desse sistema. Olá, eu sou a Júlia Momesso e vou falar hoje sobre o sistema nervoso autônomo simpático. Os seus gânglios estão localizados longe das vísceras, perto da coluna vertebral. Além disso, as fibras pré-ganglionares simpáticas são colinérgicas, enquanto que a grande maioria das pós-ganglionares são adrenérgicas. Esse sistema está relacionado à atividade e ao catabolismo, atuando de maneira antagônica ao parasimpático na maior parte dos casos. Algumas de suas ações são a midríase, a taquicardia e a broncodilatação. Vale lembrar que alguns órgãos possuem inervação puramente simpática, como a pineal e os músculos eretores do pelo. Já outros não possuem inervação simpática, como as unidades secretoras da glândula sublingual. No que diz respeito à anatomia do sistema nervoso simpático, o tronco simpático é sua principal formação. Cada tronco é formado por uma cadeia de gânglios unidos por ramos interganglionares, estendendo-se de cada lado da base do crânio até o cóccix.
Na porção cervical, podem ser observados 3 gânglios: o cervical superior, o médio, que geralmente não aparece em humanos, e o inferior, que comumente se une com o primeiro torácico formando o gânglio estrelado. Na porção torácica, são observados de 10 a 12 gânglios, na lombar 3 a 5, na sacral 4 a 5 e na coxídea só um gânglio ímpar, onde convergem os troncos de cada lado. Os neurônios pré-ganglionares emitem fibras pelas raízes ventrais, que ganham o tronco e ramo ventral do nervo espinal e chegam ao tronco simpático pelos ramos comunicantes brancos, terminando fazendo sinapse com neurônios pós-ganglionares. Já os pós-ganglionares estão em gânglios para e pré-vertebrais, emitindo fibras para glândulas, músculos lisos e cardíacos. Oi gente, meu nome é Letícia Stephanie e eu vou falar um pouquinho do sistema nervoso autônomo parasimpático. Diferentemente do simpático, que tem origem tóraco-lombar, o parasimpático tem origem crânio-sacral. E por ter gânglios próximos às vísceras, o neurônio pré-ganglionar é longo e o pós-ganglionar é curto. Além disso, ambos têm como neurotransmissor a acetilcolina. Esse slide aqui eu coloquei só para citar algumas ações do parasimpático, mas a maioria delas está relacionada com descanso e o anabolismo, como por exemplo o peristaltismo no tubo digestivo. Aqui, aprofundando um pouquinho mais no parasimpático, ele é composto por neurônios pré-ganglionares saindo do tronco encefálico ou medula sacral. E a saída cranial é feita pelos nervos cranianos 3, 7, 9 e 10, sendo que o 3, 7 e 9 estão relacionados com gânglios parasimpáticos da cabeça, e o 10 e a saída sacral estão relacionados com gânglios próximos às vísceras. Falando um pouquinho mais da saída cranial, ela é feita pelo nervo craniano oculomotor, relacionado com o gânglio ciliar, que inerva o músculo esfíncter da pupila e o ciliar. O 7, que está relacionado com o gânglio pterico-palatino da glândula lacrimal e o gânglio submandibular das glândulas submandibular e sublingual. O 9, do gânglio óptico, relacionado com a glândula parótida. E o 10, que é composto por gânglios próximos às vísceras, que inerva as vísceras do tórax e abdômen. E a saída sacral, por fim, é feita por nervos espânclicos, que fazem sinapse com gânglios próximos às vísceras e inervam as vísceras do abdômen. Olá, meu nome é Pedro e eu vou falar um pouco sobre o papel do hipotálamo e do sistema límbico na regulação do sistema simpático e parasimpático. O hipotálamo, ele recebe informações tanto sensoriais do meio interno e externo, quanto as informações contextuais do córtex cerebral, da amígdala, integra essas informações e envia uma resposta para o tronco encefálico e para a medula espinhal, seja ela para ativar o sistema simpático ou parasimpático. Se a estimulação do hipotálamo for na região anterior, ele ativa o sistema parasimpático. Se for na região posterior, ele vai ativar o sistema simpático. Além disso, o sistema límbico responsável pelas emoções, ele também pode influenciar o hipotálamo a ativar determinado sistema. Por exemplo, quando a gente sente medo, a amígdala envia sinais para o hipotálamo, e o hipotálamo envia sinais para ativar o sistema simpático, para justamente preparar nosso corpo para situações de luta e fuga. Além do hipotálamo e do sistema límbico, o tronco encefálico também desempenha um papel importante na regulação do sistema autônomo. Para isso, eu trouxe um exemplo, que é o baroreflexo, que controla a nossa pressão arterial, e quem comanda essa resposta principalmente é o tronco encefálico. Primeiramente, a via aferente desse reflexo é exercida pelo glosso faríngeo e o vago, que eles vão mandar os sinais de como nossa pressão está para o tronco encefálico. Lá no tronco encefálico, especialmente no núcleo do trato solitário, essas informações vão ser processadas e o núcleo vai formar uma resposta. Se a nossa pressão estiver alta, o núcleo vai enviar uma resposta para ativar o sistema parasimpático. Se a nossa pressão estiver baixa, o núcleo vai enviar uma resposta para o sistema simpático, para então regular a nossa pressão. Olá, meu nome é Victor Granado e eu vou discutir com vocês agora alguns aspectos clínicos relativos ao sistema nervoso visceral. Como nós vimos ao longo do vídeo, o sistema nervoso visceral tem um importante papel na regulação da homeostase corporal. Nesse sentido, existem algumas doenças que envolvem esse sistema nervoso visceral e são doenças bastante prevalentes dentro da sociedade brasileira, como o diabetes e a asma. Quando falamos do diabetes, uma das alterações que podem ser provocadas é justamente a neuropatia diabética. Essa neuropatia afeta esse sistema nervoso visceral, causando prejuízo na função de órgãos como o coração e o trato gastrointestinal. Por outro lado, quando nós tratamos da asma, apesar do sistema nervoso visceral não ter uma relação direta, o desequilíbrio do sistema nervoso simpático ele pode agravar sintomas como crise respiratória, justamente porque ele está envolvido na constrição das vias aéreas. Agora, pensando na abordagem terapêutica, é importante salientar que as disfunções do sistema nervoso visceral são tratadas, de um modo geral, a partir de medicamentos ou outros tipos de terapia que estão relacionados com os sintomas provocados por essa disfunção. No caso da asma, é comum utilizar broncodilatadores e corticosteroides para aliviar as crises decorrentes dessa disfunção. Já na diabetes, é comum se utilizar inibidores de SGLT2 e agonistas de GLP-1. Essa abordagem terapêutica tem como objetivo controlar a glicemia, o que acaba prevenindo as complicações autonômicas relacionadas à condição. Por fim, buscamos ao longo desse vídeo demonstrar a importância do sistema nervoso visceral. Isso porque é essa complexa rede nervosa que regula o funcionamento e a homeostase corporal, que são essenciais para a manutenção da vida.